Olá, Bom bom dia, dia. bom dia, Bom dia, pessoal. Bianca. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Todos bem? Espero que sim. Legal, acho que a turma está Bom falando. dia. É, ó, Isso. Alessandra, Paula, Douglas, bom dia para vocês. Gente, olha, eu já vi que a Carla tá à vontade com a câmera. Quem quiser ligar suas câmeras, fiquem à vontade também. Quem não quiser, é super tranquilo também, como vocês acharem melhor. O nosso objetivo aqui é a gente ter uma conversa mesmo, tá? Então, vocês têm um canal super aberto para poder ligar o microfone, tirarem dúvidas, se quiserem mandar no chat também. Então, é uma conversa aberta entre todos nós aqui, então vocês fiquem à vontade, tá bom? Eu vou começando aqui só para a gente introduzir, mas primeiramente prazer, me chamo Bianca, eu cuido da área comercial do Legal Panel, tá? Então é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã de quarta-feira, e eu espero que a gente consiga compartilhar muitas coisas sobre a nossa nova solução e como é que isso pode ajudar vocês hoje. E aí comigo eu tenho o Vitor, que é o nosso sócio aqui da Verity, junto com o Legal também, e o nosso principal desenvolvedor e foco nas necessidades dos nossos clientes e como é que a gente pode ajudar aqui também. Vou deixar depois à vontade, Vitor, para você se apresentar. Obrigado, Bianca. Bom dia a todos. E o André também, que é o nosso coordenador de inovação no escritório Finoc Ustra, e está aqui com nossos clientes para compartilhar um pouquinho da experiência dele com o Legal Panel. Então, bem-vindo, André. Obrigado, Bianca. Bom dia, Vitor. Vitor que é o culpado disso aqui tudo, então, né? O desenvolvedor da coisa, ele é o culpado, mas eu agradeço a existência do Vitor e daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre isso. Muito obrigado, André. Obrigado. Bom, então vamos iniciar para não tomar muito tempo de vocês. André e Vitor, fiquem à vontade para vocês começarem. Vamos compartilhar com o pessoal. Boa. Bianca e Vitor, eu queria. Bianca já me conhece, Vitor também. As pessoas que estão aqui, acho que tem uma ou outra pessoa que eu conheço também. Deixa eu ver se tem um colega do FVA que estava aqui presente e tudo mais. Enfim, eu sou advogado, eu sou coordenador de inovação do FIOS e geralmente eu pego a palavra e saio falando, e é por isso que eu vou fazer a mesma coisa hoje aqui também. Eu estou aqui por um motivo muito bacana. Né? Eu sinto que o FIOS é um heavy user do Legal Panel. Então a gente dá um trabalhão ali porque a gente conversa, a gente solicita algumas coisas. A Bianca faz um trabalho aqui de ouvir o nosso time, me ouvir às vezes, porque a gente tem dores e sonhos e tudo mais, e o Legal Pena veio para ajudar em várias das dores que a gente tinha, principalmente no meu time societário. Então, apesar de eu ser advogado de formação, já há alguns anos eu tenho trabalhado com inovação e tecnologia, e o nascimento do Legal dentro, né, assim, quando o Fios resolveu contratar o Legal Panel, eu participei dessa movimentação, e a evolução do Legal Panel nesses últimos anos, nesses últimos tempos, foi muito bacana. Na verdade, eu vi o crescimento da ferramenta e hoje a gente posso dizer com tranquilidade que a gente é heavy user, porque a gente usa para a gente usa com os clientes, e acho que esse é o legal, né, do Legal Panel todo aqui, de poder fazer com que os meus clientes tenham segurança de que eu tenho controle disso tudo. E acho que a grande palavra que eu quero trazer para todo mundo, as duas palavras, na verdade, são segurança e controle. Porque eu sou advogado e eu gosto de tecnologia, então eu sou uma pessoa que nunca teve muito problema com planilha. Mas cá entre nós, planilha não é das coisas mais amigáveis que a gente tem no planeta Terra, embora ela seja fundamental, elas sejam fundamentais. E muitos dos controles que a gente tem no Liga hoje ficavam em planilhas esparsas, com estagiário, com gente, com sênior às vezes. Então, era um controle de controles muito grande que a gente às vezes se perdia. E aí o Legal veio para resolver esse problema. E aí eu falo muito do societário, porque o societário é o time heavy user aqui mesmo do Legal Panel, aqui no Fios. E cada controlinho
né, que tem no Legal Panel ajuda meu time de um jeito que realmente, assim, eles agradecem o fato da gente ter contratado a ferramenta. Então, controle de vencimento de mandato de administrador e procurador, isso tudo está concentrado numa tela só, isso está concentrado num só sistema. Então, eu tenho um monte de clientes, se eu tivesse que controlar isso de todo mundo, eu ia ter que ter um monte de planilha, ou uma planilha só para todo mundo, e aí o cliente deixa de ser cliente, entra um novo cliente, enfim. Planilhas são lindas, mas são uma bagunça, né? E com o Legal Panel a gente consegue resolver muito dessas coisas. Eu acho que o Vitor vai acabar mostrando um pouco também, mas tem uma funcionalidade que eu acho maravilhosa, que ajuda muito no dia a dia. Eu sou um cara muito visual, né? E o organograma organizado aqui do Legal Pen é uma coisa que ajuda pra caramba o meu time em reunião, ajuda na hora de conversar com os clientes, mostra a organização, ajuda ao meu time a enxergar tudo que está acontecendo. Enfim, basicamente o Legal Panel veio ajudar o Fios a realmente organizar e controlar principalmente as obrigações societárias como um todo, e eu não sou advogado societário, minha origem não é essa, mas eu entendi e eu enxerguei a dor e a necessidade do time societário. E é por isso que eu comprei a ideia da gente efetivamente contratar o Legal Panel, mas, enfim, o Legal Panel tem outras funcionalidades que a gente tem utilizado também, tem as questões ali de compliance, enfim, tem outros controles, né? E o que não é a vida do advogado do século XXI, né, aqui dos anos 2024, se não organizar e controlar muitas coisas dos meus clientes. E eu acho que o Legal Panel vem para ajudar e preencher uma lacuna nos softwares que a gente tinha, porque existe muito software, muito ERP jurídico. Ah, eu tenho controle do processo e tudo mais. Mas na hora que a gente ia para as áreas de projetos, áreas de consultoria, áreas como societário, compliance, até mesmo ambiental, não existia no mercado uma coisa que atendesse a nossa necessidade de ver, de enxergar e controlar essas coisas com facilidade. E foi aí que o Legal Panel veio, chamou nossa atenção por dois motivos. Porque ele ajuda a gente a controlar e pela interface dele, que é clean, né? Então, a interface dele é muito fácil de enxergar tudo que está acontecendo e ela atinge aos dois públicos que eu tenho aqui no escritório. Eu tenho a galera mais moderninha, a galera que parece mais comigo, é mais solta aqui nesse sentido e gosta daquelas interfaces diferentes e tudo mais, mas gosta do minimalismo também. Mas também atende pessoal que tem uma certa resistência, porque é tudo muito clean, é muito fácil de você mexer. Onde tem coisa escrita, pode prestar atenção que aquilo é relevante. Não é cheio de frufru, que às vezes pega os usuários mais resistentes, né? Que vira uma justificativa ali de não contratar, eu não gostei do visual. Então o Legal Panel, ele atendeu bem o nosso time nesse tempo. Então eu tenho gente que é mais moderninha que usa e gente mais resistente que usa também e faz com que a gente controle e organize, enfim. Vitor, vou passar a palavra para você, senão eu não sei nem o que você vai falar, mas eu vou acabar Sem comendo aqui problema. um pouco da sua fala. Só quis mostrar um pouco de como é que o Legal ajudou a gente nas dores aqui, em termos gerais de Legal. controle das obrigações, tá bom? Mas eu Muito vou dando meus obrigado. pitacos aqui, vou falando algumas coisas conforme você for falando. Claro, agradeço sim. Bom dia a todos. Eu sou o Victor Rodrigues, eu sou sócio fundador da Verity. E a Verity tem uma empresa que começa a sua jornada, né, como uma empresa de tecnologia tributária. Naturalmente, o contato que nós fomos tendo com os times tributários dos diversos escritórios, né, jurídicos do Brasil e muitas outras consultorias, equipes da escritórios contábeis que fazem esse mesmo trabalho, a gente foi visualizando outras coisas e entendendo outras dinâmicas, né? Então, aqui comigo, obrigado, Bianca, pela vinda aqui. Bianca, ela cuida do comercial do Legal Pério, ela está conosco desde praticamente o início do projeto, né? O André, que também é um entusiasta da ferramenta. Atualmente ele também colabora muito com o desenvolvimento, com sugestões, com melhorias e N coisas aí. Então agradeço a vocês e a todos que estão nos vendo, seja agora aqui ao vivo, depois também na gravação. E o que eu vou começar falando, que eu acho que é o mais importante, e isso aqui é um bate-papo, pessoal, logo a gente deixa vocês também à vontade para conversarem, mas eu vou então compartilhar aqui a interface do sistema.
pretendo nessa apresentação ser muito sucinto, ou seja, superficial, passando alguns pontos mais importantes, alguns desses aí que a Bianca e o André já mencionaram, e todavia a gente vai então navegar por algumas das funcionalidades e principalmente eu gostaria que vocês entendessem o conceito da ferramenta. Claro que depois outros detalhes, tem outros materiais, outros vídeos para vocês se aprofundarem. Então aqui eu estou na interface do sistema, observem que nós já temos aí algumas áreas de controle que estão habilitadas dentro desse acesso de demonstração. Então, observem ali do lado esquerdo, né, societário, regulatório e compliance, que estão 3 pilares ali mais construídos, mais fortes no sistema. A gente tem ali uma ferramenta também para gestão de consultas, né, consultas ou trabalhos, enfim, que são executados aí no ambiente jurídico em geral, e também outras 2 ferramentas de apoio. Essas ferramentas são o Workflow, é uma gestão de trabalho que vocês vão ver muito parecido com ferramentas de Kanban que vocês conhecem, como Trello, Monday e outras tantas, né? E aí um Data Analytics que traz uma série de resultados. Mas vamos lá, vamos falar primeiro da questão da ferramenta em si. Então a gente tem a possibilidade aqui de atender com essa ferramenta 2 clientes. Primeiro, justamente quem faz o atendimento ao cliente final, ou seja, aquele escritório de contabilidade, que segundo as nossas estatísticas, 80% de todo o trabalho societário, regulatório e compliance do Brasil é feito dentro de um escritório de contabilidade, ou então escritórios jurídicos que tenham essas áreas de trabalho de atendimento, né? Então, esse primeiro cliente, ele vai ter aqui a possibilidade de criar áreas distintas que nós chamamos de acesso, mas algumas pessoas podem entender isso como grupos econômicos. Então, você vai pegar os teus clientes, criar ali uma área e dentro desta área vai estar todas as empresas que são componentes desse grupo, as empresas e todos os itens ali ligados a ele. Legal? E a partir disso, e aqui eu estou acessando uma área que nós chamamos de demonstração, dentro dela eu tenho o universo, né, digamos, de um grupo de empresas ali que fazem parte, ou literalmente, né, de um grupo econômico, né, por alguma relação ali de compromisso, ou alguma relação mesmo de propriedade, ou então principalmente mesmo porque tem empresas que são de uma mesma família e a família quer que eu coloque tudo junto, né? Então essa é a visão. E a ferramenta vai atender também o cliente final. Então hoje nós temos grandes empresas que assinam a ferramenta para fazer o trabalho inverso. Ela assina a ferramenta, coloca ali os seus escritórios que atendem o societário, regulatório, compliance, ligadas na ferramenta dela para alimentar e prover informação. Então, a estrutura da ferramenta foi criada para atender as 2 visões, tanto quem presta o serviço quanto quem recebe o serviço. Isso é uma diferença que o Legal Panel possui, que outras ferramentas normalmente são dedicadas a um ou outro público, né? E muitas do que vocês vão ver aqui são ferramentas que no dia a dia vocês já fazem. Vocês vão fazer controle por Excel, vão fazer controle por agenda, né? Por exemplo, tem uma procuração que vence lá no final do mês que vem. Vou lá na minha agenda, já coloco lá um compromisso, renovar procuração. Não preciso fazer isso na plataforma, ela vai me deixar isso controlado e registrado. Então, são alguns Vitor, exemplos que nós vamos só navegar. queria Pois não, pois comentar não. algumas coisas. A primeira é que essa tela é recente, se não me engano, eu achei muito bonita, queria elogiá-los. E também que esse negócio do cliente poder acessar e tudo mais, eu poder dar esse acesso para ele, é uma coisa que ajuda muito o nosso time, tá? É uma coisa, e aí eu queria destacar que isso fez uma diferença significativa em termos de quanto tempo eu gasto para passar informação para o meu cliente. Ele não precisa ligar para mim, falar, desabafar meia hora sobre a vida dele, para depois eu passar uma informação. Hoje ele também enxerga isso na tela, imputa o dado, enfim, tem uma série de coisas aqui que fazem meu time economizar horas, e isso é importante para mim. Excelente. E aí o André já falou outro ponto importante. Na visão de escritório, a ferramenta já foi criada com o conceito de você dar o acesso para o seu cliente acessar os mesmos dados. E, naturalmente, aquelas perguntas normais, né? De ir lá buscar algum documento já está aqui. Eu vou navegar, então, agora, André, pelas áreas, né, do sistema. Acredito que melhora um pouco o entendimento do que a gente vai trabalhar e controlar. E, claro, por favor, fique à vontade aí para entrar e comentar qualquer detalhe. Eu vou É começar pelo societário. só uma Pois não, Bianca. pergunta aqui, rapidinho, Vitor, para a Claro. gente entender um pouco do nosso público que está aqui com a gente também. Pois Hoje não. a gente tem mais escritórios, tem mais grupos empresariais. Como que vocês estão divididos, pessoal? Comentem aí com a gente para a gente também Boa. entender quem são as pessoas que estão aqui com a gente.
Excelente. Então, podem colocando aí no chat, de repente, falar se é escritório, né? Seja ele jurídico, seja ele contábil, né? Isso. Ou consultivos em geral, porque nós já esbarramos aqui em algumas equipes que são, abre aspas, consultores, porque eles envolvem mais de uma disciplina e acabam atendendo os clientes da mesma maneira, né? E precisam da mesma ferramenta. Vão colocando aí, a Bianca vai acompanhando aí. Legal. Então, Legal, tô vendo aqui. Obrigado, pessoal. Muito nada, bom sem saber. problema. Vou entrar aqui no primeiro item, o societário. Então, vamos lá, ó. Societário, regulatório e compliance, essas três abas, vamos imaginar, né? Para quem já está mais ambientado, sabe bem mais do que eu sobre tecnologia. Societário são todas aquelas obrigações para a estrutura, para a existência, né, social de uma empresa. Então, vão desde atos, contratos sociais, reuniões, livros e por aí vai. O regulatório é quando a empresa tem qualquer obrigação com algum órgão, ou público ou de classe, que justamente regula a operação dela. Então, vai gerenciar ali autorizações, licenças e o que for, ou digamos assim, quando alguém externo, né, está me obrigando, né, a ter algum tipo de autorização ou procedimento. E o compliance é quando a empresa se autorregula. Então, a gente usa compliance para tudo aquilo que são ações ou assuntos, né, na qual a própria empresa está se regulando, né? Então, o compliance vai estar desde instruções de LGPD, documentação de ISO, né? Enfim, qualquer assunto, né? Quem está no mercado financeiro, lá tem regras ligadas à Anbima e por aí vai, tá legal? Então, seriam esses três pilares nesse momento que a ferramenta já gerencia. As obrigações da própria empresa, o que os externos regulam ela e quando ela se autorregula. Vamos lá, vamos entrar no societário. E claro que as explicações aí jurídicas eu deixo aí para o André ou para os outros advogados nos ajudarem. Entrando no societário, pessoal, esse é o mapa do que eu vejo, né? Deixa eu até melhorar um pouquinho o meu zoom aqui. Esse é o mapa do que eu vejo, tá? Então eu tenho literalmente uma tela de trabalho no qual eu entrando, né, naquele grupo empresarial, ali no meu caso é uma demonstração, eu já tenho ali tarefas em dia, 120 itens controlados, olha que legal, né? Então nesse grupo de empresas que eu tenho aqui, que são alguma coisa como 16 ou 17 empresas que estão nesse cenário fictício, né? Então eu olho o que eu tenho. Em dia, eu tenho 120 tarefas. Aqui eu tenho uma areazinha de alertas, ó, que nesse momento, pelo meu teste aqui, ela está vazia. O que, que é o alerta? É aquele documento que está em vias de vencer, né? Ou então ele estaria ali de alguma forma sendo necessário para alimentar. Então o alerta é algo que, opa, é o que eu tenho que me antecipar. E os pendências, literalmente, são itens que eu ou tenho eles em atraso, ou eles estão, né, estão em atraso, perdão, não foram informados ainda, ou eles estão vencidos. Ou foram informados, porém, eles estão vencidos. E embaixo eu já começo a ter alguns dashboards rapidinhos, por exemplo, as empresas, qual que está mais regulada, qual que está menos regulada, né? As empresas com mais e menos pendências. Aqui embaixo, meu próximo alerta, ó. Meu próximo alerta é uma aprovação de contas que vai acontecer em 1/4/25. Então, mesmo que eu não tenha nenhum alerta agora, mas eu estou vendo assim, quanto que é a próxima dor de cabeça que eu vou ter. E aqui, eventualmente, o item mais antigo vencido, tá? Essas ferramentas, assim como aqui embaixo, essas empresas são todas fictícias, né? Que nós criamos aqui. Eu tenho aqui um grupo de empresas, algumas informações básicas. Então, esse primeiro visual, né, que nós chamamos de painel, já me dá uma visão rápida do que eu tenho que fazer para atender esse cliente ou atender esse grupo de empresas, melhor dizendo. E, claro, toda essa tela ela está sensível a eu poder trabalhar com ela. Então, por exemplo, se eu quiser ver ali as minhas pendências, eu vou clicar aqui nas pendências e no mesmo momento ele vai me trazer um mapa de cada empresa, como se fosse um cardzinho, né? E dentro dele eu tenho ali quais temas e quantas pendências eu tenho em cada tema. Então, cada uma dessas empresas, ó, eu vou ver, olha, cada assunto, depois eu vou mencionar rapidamente, e naquele assunto quantas pendências eu tenho. Lembra que no caso eu pedi tudo que está com problema, né? E aí pode ser ali a falta de uma informação, ou é claro, pode ser uma informação presente, mas já vencida. Legal? Então, essa visão é muito legal, porque eu já vejo. E a hora que eu quero trabalhar com uma empresa, basta eu vir e clicar, né, na informação aqui, e ele me joga direto para a tela.
E nesse exemplo aqui, eu tenho apenas uma empresa com um alerta, que é um certificado vencido. Pessoal, a nossa ferramenta também armazena certificado digital. Então, esse certificado aqui está vencido, né? E ali ele já me dá como um problema. O legal é que, falando do assunto certificado que eu entrei nele, assim como vários outros documentos aqui, basta você arrastar o certificado. No caso do certificado, é necessário informar uma senha, ele valida o certificado com o órgão regulador, vê se o certificado, né, está válido para aquela empresa e já começa a controlar a validade, né? Então, essa navegação, antes de eu entrar nos dados da empresa, eu vou me ater um pouquinho mais a ela. Essa navegação, ou então, né, basicamente, se eu voltar aqui para o painel, eu retorno para aquela tela, é onde eu vou trabalhando. Eu vi as pendências gerais, mas como eu mencionei, eu posso também clicar aqui, ó, numa das empresas e olhar direto as informações dela, né? Ou mesmo aqui embaixo na lista geral. Então, tudo é muito rápido, tudo é muito fácil para eu entrar, analisar e sair. E a ferramenta Vitor, nesse. Pois não, André? na prática, eu gosto de chamar que essa é a visualização do gestor ou do sócio, e depois a gente vai à visualização do operador, que na prática é um pouco do que acontece por aqui, né? Alguém olha o amplo, vê, putz, eu tenho 33 pendências, já direciona para quem vai cuidar dessas pendências. Então a gente tem essa lógica hoje aqui no escritório de, enfim, cada um tem o seu jeitinho preferido de visualizar. Perfeito. E o meu time de operação geralmente é o que vai olhar mais para as pendências, para descobrir o que está pegando aqui, o que eu preciso resolver. Exato. Pô, legal. Lembrando que eu também não preciso entrar na ferramenta para saber. Hoje, semanalmente, ele encaminha um resumo, tá, para os usuários, e você pode também, se desejar, encaminhar até para o cliente, né? Um resumo dos temas ali que estão precisando de atenção, que são os alertas, né? E daqueles que estariam já como uma pendência, né? Então você não precisa ter aquela ação de entrar e olhar o que está acontecendo. Você pode também deixar esse aviso para depois, tá bom? Vamos lá. Eu vou seguir um pouquinho agora na navegação das informações, né? Vitor, nós Então, temos uma pergunta aqui. pois não. O Daniel perguntou se a gente consegue personalizar os painéis, deixar a cara do cliente, se a própria equipe Boa. consegue realizar os ajustes. Vamos lá, então. Boa pergunta. Esse painel que você está vendo aqui hoje, ele nesse momento ele ainda é fixo, porque nós estamos ali com uma tela, digamos assim, de operação, né? Só lembrando um pouquinho, para essa área que seria você criar para o cliente um demonstrativo, tá vendo esse Data Analytics aqui, ó? Essa é a ferramenta que você vai poder fazer esse tipo de trabalho. Legal? Então, só respondendo para você, a visão aqui do societário, por exemplo, qualquer uma daquelas áreas, é uma visão mais do trabalho mesmo, mas o cliente em si, muitas vezes, não quer ficar tendo atenção para esses detalhes todos, mas você aí sim vai poder criar, personalizar e montar lá naquela ferramenta chamada Data Analytics, tá bom? Lá você cria, inclusive, pode criar algumas estatísticas, tem uma boa liberalidade para o usuário mexer, mas o nosso time de tecnologia sempre fica à disposição também para ajudar na criação e montagem ali do que seriam esses dashboards. Legal? Então, existe sim. Isso, até para complementar o que o Vitor e o André falou também, o objetivo dessa troca de visualização aqui não é nem exato para você escolher quais indicadores que você quer ver, mas a gente pensou muito na necessidade de cada pessoa tem um gatilho mental. Então, cada pessoa tem a sua forma de visualizar informações. E isso é muito particular, como o André mesmo comentou sobre o time dele, né? Então, aqui os indicadores é aquelas pessoas que são mais visuais, são mais de números, a parte de tabela é quando a pessoa já quer mais ver o todo para depois ela ir no detalhe. E a última que o Vitor mostrou é quando a gente é aquela pessoa que gosta de ver mais detalhado, exatamente cada funcionalidade pendente ali. Beleza. Então, a E gente fez essa troca com isso, né, Vitor? isso, e a gente pode entrar também naquela visão que a gente chama de detalhado, que é essa daqui, ó. Aí cada empresa é um card, e aí literalmente eu estou vendo todos os assuntos, né? E quais tem alguma bandeira amarela ou vermelha já estão mencionados ali também. E temos uma visão que a gente chama de tabela. Então, qualquer uma dessas três, para quem está no dia a dia ali lidando com as informações, normalmente
gosta ou se adapta com alguma dessas visões, né? Então aqui eu também tenho as empresas da mesma maneira e aqui eu tenho os itenzinhos com a cor da bandeira dele, ou então vai estar esse cinza que indica que essa empresa, por causa do tipo dela, se ela é uma limitada, uma SA, tem alguns quadros que se habilitam ou não a depender, né? Então, por exemplo, representante legal, se eu não tenho nenhum sócio, pessoa jurídica, eu não tenho representante legal, legal? Enfim, então são essas questões e essas visões, né, que a gente vai poder oferecer para vocês, e os resumos, você tem lá o Data Analytics para ir criar, ou de repente, quando vai fazer uma reunião com o cliente para demonstrar o trabalho feito, enfim, você pode utilizar aquele recurso, não precisa entrar necessariamente aqui no trabalho. Agora eu vou me ater um pouquinho às informações das empresas, né? Então, quando eu entro aqui, peguei, claro, alguma aqui de teste, eu tenho desde a informação cadastral, que é uma espécie de informação geral. Lembrem que o que nós chamamos de empresa aqui para nós seria o CNPJ, a parte da raiz dele, ou seja, a constituição mesmo, né, daquela pessoa jurídica. Por quê? Eu vou ter informações básicas, ó, até aqui, ó, se eu vou querer guardar dados do contador, tem declaração do Bacen, tem N questões aqui no detalhe que eu não vou entrar hoje, as unidades da empresa, a unidade eu estou falando mesmo, quais matrizes, quais filiais, aonde elas estão, na verdade, e quais as informações dela. Certificados, eu já mencionei, são certificados digitais, aqui no modelo A1, que é o que a gente consegue armazenar, tanto o eCPF ou o eCNPJ, posso ter o certificado da empresa, do sócio, que eu quiser guardar aqui, e o sócio teria acesso a capturar, porque basta clicar aqui no certificado para eu ver o certificado e baixar para o meu computador, né? Contábeis, ó, eu vou ter aquelas informações que toda hora alguém precisa saber, né? Para cada um dos anos, né? Eu tenho aqui as informações do regime da empresa. Não é bem uma informação nominalmente societária, né? Mas é aquela pergunta que sempre bate na hora que a gente está olhando um contrato social. E aqui o contador que foi naquele ano responsável pelo balanço, porque é outra dúvida também que sempre bate, né? Mas peraí, lá em 2021, quem era o contador? Então, seja no controle da empresa, seja até o próprio escritório, quando pega um cliente e começa a controlar, então você vai colocar aqui o ano que você foi gestor. Se você souber informações anteriores à tua gestão, você pode pôr, e pode pôr o outro contador, enfim, é uma informação que, de novo, facilita muito. Os atos societários, então vai ter todos aqui, eu posso ver o ato, aqui eu vou ter informação de ter o arquivo PDF, se ele tiver informado. Uma coisa legal, pessoal, que está para ser lançado até o final do ano, todo o conteúdo de documentos que você pôr no sistema, o software vai poder permitir você pesquisar. Olha que legal. Você vai escrever um assunto, uma informação, e ele vai percorrer os documentos para procurar essa informação para você, né? Tudo, ou seja, eu vou ter o documento gravado aqui, vou poder baixar esse documento e também vou poder fazer pesquisas, coisa que a gente sempre precisa. Os sócios, Eu anotei então, aqui, Vitor. Se não tiver opa, disponível, eu vou cobrar. fique tranquilo, André. Vai estar com o seu time, inclusive eles já estão testando, tá? Ó, aqui os sócios, administradores, procuradores, não é? E o legal de tudo que vocês estão vendo aqui, ó, representantes legais, e aí tem tanta informação que não cabe nem nas abinhas, você tem ali 3 pontinhos para abrir. Beneficiários da empresa, beneficiários finais, demonstrações financeiras, aprovação de contas, e aí vai. Até de informações de operação de câmbio, declaração e tudo mais, né? Então, tudo isso aqui, pessoal, todas essas informações que a gente tem, são informações ligadas ao ambiente societário. Eu até entendo que esse ambiente é mais amplo do que tudo que a gente tem aqui, mas com certeza, as informações mais necessárias, as mais urgentes, elas estão todas contempladas. E sempre vocês conseguem armazenar para a tua equipe ter acesso, teu cliente pode ter acesso, ou se a gente inverter o papel, né, for um cliente final, ele consegue deixar os escritórios alimentarem a informação, e ele tem ali, independente de equipe que está naquele momento atuando ou não no societário, ele tem a informação organizada no lugar. Como eu mencionei, Vitor, mas eu tenho aqui uma ferramenta Drive, né, um Google Drive, que eu vou lá e coloco as informações lá. Tá bom, mas e para pesquisar conteúdo? E para organizar? Então aqui você tem e tudo colocado ali. E uma coisa bem legal, você falou de Drive, a gente tem aqui uma informação
que é essa ferramenta a gente chama de Legal Drive, que você consegue pegar documentos, colocar aqui e compartilhar esses documentos com um terceiro. Por exemplo, imagine uma empresa que trabalha com licitações. Posso criar uma pastinha licitação, colocar todos aqueles documentos que vira e mexe, a turma fica pedindo para eu mandar, mando esse link lá para a equipe comercial do meu cliente, falo, turma, se vocês precisarem de documento, clica nesse link, ele vai jogar você direto no conteúdo. Por quê? É mais fácil, mais prático, não tem que fazer aquele monte de pasta no Google, colocar a permissão para o fulano, aí o fulano saiu, aí tem que pegar o ciclano. Então, você consegue gerenciar essa ferramenta de um jeito muito legal. E o André falou de organograma. Eu clico aqui, já vejo o organograma dessa empresa. Eu estou vendo os sócios, o percentual que cada um é dono, e aqui a empresa em si. Só que vai além, pessoal. Aqui Isso, a Vitor, gente... ajuda o Pois meu não. time a não ter que fazer o PPT. Exato, Isso, exato. e E olha, esse é um organograma você trabalho. tem como fazer download, tem 2 visualizações, mas aí, André, olha que legal. Vocês viram aqui, então, todos esses dados das empresas, eu não vou me ater a muitos detalhes pela complexidade, mas olha que bacana. Se eu voltar aqui na tela de controle da empresa, eu tenho também o organograma. Qual que é a diferença? É que aqui eu vejo todas as empresas, tá? Eu consigo ver todas essas entidadezinhas em azul, são as empresas cadastradas, né? Tem até algumas aqui que o cadastro não está concluído, né? Mas eu tenho aqui as empresas cadastradas, consigo visualizar a hierarquia. Quem é sócio de quê? Tá vendo? Ó? Se eu ponho aqui a Fernanda, ó, ela é dona 54% da empresa A e da B, e 50% da B. Aí, olha que legal, quando eu pego essa empresa aqui, que a Fernanda é dona, eu estou vendo os outros sócios e eu estou vendo que essa empresa também tem participação numa outra empresa, que pode ser uma empresa de logística, pode ser uma empresa de armazenagem, que está atrelada àquele grupo, né? Então, essa conexão, e principalmente hoje em dia, né, que as empresas acabam criando figuras jurídicas para a área comercial, para a área de, né, eu falei, armazenagem, transporte, você tem esse mapa desenhado facilmente aqui. Então, Eu essas falo que é a funções... teia, tá, Vitor? Só para dar Exato, a que é uma teia, teia, né? e isso ajuda o meu time societário a fazer algumas organizações por aqui. Exato. E olha só, se eu clico também numa empresa e ela tem um administrador que não é os sócios, ele já me aponta, né? E ainda se ele tem procuradores. Então tem vários gatilhos aqui, que é aquela história, né? Via de regra, você vai descobrir isso tendo que ler contrato social, levantar documentação. Então, se a sua base de dados estiver saudável, essa informação está muito rápida para você enxergar, não é? Então, isso aqui, pessoal, é a ideia do que a gente quer transplantar no ambiente societário. Eu vou retroceder um pouquinho, vou agora para o regulatório e para o compliance, porque o nosso tempo vai voando, né? O regulatório, ele tem uma cara muito parecida. Em que sentido? Para manter a mesma mecânica de trabalho, o mesmo conhecimento, né? É aquela história que nem se vocês conhecem aqueles aviões da companhia Airbus, ele tem aviões menores e até aviões internacionais bem maiores. Só que o cockpit, a cabine do piloto, é quase idêntica em todos os modelos. Por quê? Porque o tempo de treinamento que eu tenho, né, de um piloto que estava no modelo menor para o modelo mais complexo que tiver, é muito menor. Porque aquela base de construção do trabalho é sempre igual. E a gente usou algo semelhante aqui. Então, se eu sou do ambiente, né? Nesse caso do regulatório, eu já estou vendo a mesma questão, as empresas e todas as informações aqui. O que eu tenho de alerta, o que eu tenho de pendência, e eu vou entrar aqui, por exemplo, mesma coisa numa das empresas. E o que, que nós vamos ter nos dados? Eu vou ter os dados básicos, porque cadastro, unidade, certificado digital, porque vira e mexe, cada um precisa de um certificado, né? Vou entregar. Eu vou fazer o pedido. Hoje tem muitas certidões, muitas coisas que você pega de maneira digital. Eu preciso do certificado ali, dados de contábeis e licenças, que é o nome genérico para todo documento do regulatório, ok? Então, coloquei uma licença ali, nesse exemplo eu criei aqui o fictício um alvará de funcionamento, e aí eu tenho todos os controles aqui, ó, se ele vai ter prazo determinado ou não, se ele tiver prazo determinado, aí eu digo a data e digo quando que o software vai me avisar, ou seja, eu quero que me avise 120 dias, 180 dias antes, porque às vezes aquele documento não tira rápido, né? Então, tudo isso você controla por aqui naquela mesma ideia, aquela mesma mecânica. E se o documento, caso ele seja com um prazo determinado e você peça para a ferramenta te avisar, ele vai entrar no mapa, né, de acompanhamento aqui de alertas e pendências, né? Então, esse caso aqui, ó, eu tenho uma empresa que tem uma licença, né, ó, a unidade, ela está com um problema que não foi informada no alvará de funcionamento e esse alvará
que eu não apontei para qual unidade foi, ele tem vencimento em 80 dias. Esse é o tipo de tratamento que a gente traz, então, para vocês. Ou seja, o máximo possível, aquelas rotinas que eu sei que pode estar para um funcionário do societário ou do regulatório, do compliance, que são funcionários mais experientes, né? Mas se você tem um júnior entrando, o software te ajuda a pequenos controles, além de todo esse aviso ser enviado para todo mundo. No Então, bom português, Vitor, Oi, claro, a gente está evitando tomar multa exatamente, quando a gente está usando, exatamente. porque essas coisas são realidade. E aí, assim, eu lembro que na época da contratação, e aí faz um tempo, mas duas coisas, uma eu até coloquei aqui, né, que eu achei que o pessoal só ia usar esse painel e depois eu quebrei a cara, porque o pessoal acaba, tem gente que prefere as outras visualizações, mas eu achava naquela época o e-mail uma coisa muito ultrapassada. Mas é incrível como isso tem ajudado o time a ver os alertas, e aí, se não me engano, o nosso time recebe os e-mails logo no início da semana, e isso já faz com que todo mundo comece a semana muito bem organizado. E aí o meu time societário, inclusive, tem uma reunião no início de cada semana, realmente segunda-feira de manhã, que, puxa, tá tudo dentro da ferramenta, a gente consegue enxergar os próximos passos numa Planejar, né? visualização de lista. Então, Exato. assim, eu fui muito cético e resistente, contando a minha vida, tá? A minha experiência. Mas, no fim das contas, coisas que eu achei que não fossem ser tão úteis para a gente acabaram sendo, né? Enfim, que Perfeito. bom que eu queimei a língua. E aí, mais um detalhezinho, né? Como o André mencionou, tem esse e-mail que aí eu entendo, André, que o uso é o mais importante. Então, se eu mandasse um e-mail todo dia, provavelmente os usuários iam entrar naquela rotina de apagar o e-mail, não quero nem ler, porque toda hora eu estou recebendo, né? Mas se ele recebe um resumo semanal e ali ele utiliza para fazer a reunião com o time dele, pronto, aí você criou uma ferramenta mais útil. E uma dica, né, para vocês aí, contando um pouquinho, em breve, né? Em breve que eu digo para o primeiro trimestre do próximo ano, o usuário vai poder optar por esses alertas virem direto no WhatsApp, né? Então ele vai poder dizer assim, me encaminhar o resumo dentro do WhatsApp. Pronto, né? Vai vir a informação ali para ele e aquele acesso rápido, né? Que ele gostaria de ter ali dentro do sistema, ele vai receber uma mensagem direto do canal da Vera te avisando. E provavelmente, a gente não tem isso ainda muito confirmado, mas além do resumo, a gente está pensando até em mandar pela manhã, assim, o que está vencendo hoje, não é? Para aquelas providências mais urgentes, tá? A Você está gente, me claro, prometendo muita coisa, Vitor. Eu oh, vou. mas André, o nosso trabalho aqui é criar tecnologia, é oferecer recursos, né? E é Então tá claro, o bom. WhatsApp tem se consolidado como uma ferramenta de comunicação e nós então já estamos aí preparando, né, também a possibilidade de eu fazer a mesma coisa, de eu poder mandar direto para o usuário o aviso e, lógico, para não ficar ali incomodando, isso é opcional. O usuário configura lá no perfil dele, tá bom? E por falar em perfil, olha que interessante. Legal Panel, ele tem hoje já dois idiomas. Ele é em português e inglês, porque cada vez mais agora a gente vê empresas que às vezes tem algum controlador estrangeiro. Então, se você mudar o idioma aqui, a ferramenta toda muda para o idioma inglês e nós estamos já trabalhando na tradução para o espanhol. Ah, Vitor, que legal, mas e o conteúdo dos documentos? Aí, meu amigo, é você que precisaria produzi-los, né? Se você quer ter uma procuração em inglês e em português, você precisa ter os dois documentos. E uma coisa interessante, todos os documentos ali, eles possuem hoje uma espécie de um resumo que você pode colocar, ou em inglês um abstract, né? Que identifica ali, por exemplo, é uma alteração de um ato societário, ou então uma alteração contratual da empresa. Pô, às vezes tem 12, 15, 25 páginas, mas você pode fazer um resuminho, ó, aqui foi alterado o endereço, foi alterado o sócio A, o sócio B saiu, enfim, você coloca um resuminho. Esse resumo é muito fácil, como o texto é longo, você pode pôr em português, botar um tracinho e colocar em inglês. E aí você tem no mesmo texto, você pode usar os dois idiomas ali, legal? A gente tem pensado já em ferramentas de tradução automática, mas nesse momento você já usa os dois idiomas tranquilamente, simplesmente subindo os documentos em dois idiomas, se você tivê-los, né? Se você possuí-los, perdão, tivê-los é terrível. Se você possuí-los ali, mais legal que você pode no resumo colocar. E olha que interessante. Eu tenho um usuário que está lá nos Estados Unidos e ele acompanha a gestão, entrego lá para ele. São coisas, são dores que a gente ouvia no dia a dia.
porque as equipes tinham controle, mas ela tem que reportar para o exterior, e aí vivia fazendo o quê? Copiar e colar numa outra planilha em inglês para poder dar uma posição para a minha matriz ou para o meu investidor estrangeiro. Então, essas informações estão aqui. Então, essa visão também de o software já poder atender mais de um grupo, né? Que cada vez a gente observa que isso está ficando comum, a gente já possui. E para a gente ir para a última etapa, o compliance, né? Porque as outras etapas ali são muito específicas, mas o compliance, a gente tem a mesma gestão, olha que legal, mesmo console, pendências que estão em dia, o que está em alerta e o que está aqui. E aí, lógico, quando a gente vai falar da nossa empresa, né, que é ligada ao compliance, a gente tem uma área chamada documentos, e é nessa área que eu vou também colocar qual é o documento, né, o nome, a informação, vou anexar ali o PDF do documento, vou colocar se ele tem limite para revisão ou não, se tem limite, quando é, né, e aqui eu usei alguns exemplos, como política de privacidade, termo de uso, alguns documentos de ISO, que eu posso ali guardar e anexar. Pô, Vitor, mas eu sou contador, cara. O meu cliente, eu não controlo a ISO do cliente. Eu sei que não, meu caro. Mas imagina você dar uma plataforma no qual o cliente pode utilizar para gerir isso. Então você pode não ter como teu negócio final, mas agrega valor no teu serviço. A mesma coisa ali o regulatório. Via de regra, alguns contadores ficam mais ligados àquela coisa mais específica, né? De alvará de funcionamento, algumas coisas mais ligadas ao município. Pô, mas tem uma licença que o cliente precisou tirar, sei lá, do IBAMA, porque ele opera, ou então da empresa de águas do estado, né, que vai capturar ali água de alguma fonte natural. Pô, legal. Eu não sou o cara que tira isso, ele contrata às vezes um advogado, né, um escritório para fazer isso, mas eu posso guardar para ele, controlar, ajudá-lo nisso. Ou seja, você agrega valor naquele valor que o teu cliente está pagando para você no seu serviço, né? Aí você pode cobrar adicional ou não, mas você com certeza agrega funções para o seu cliente. E isso, você não está onerando no sentido de sua tecnologia, o seu time, tudo que você tem que gerir, é uma coisa mais fluida. Inclusive, se você desejar, Vitor, eu tenho um cliente aqui que a nossa parceria chega a tal ponto que eu tenho um funcionário meu lá dentro, então eu não tenho um funcionário meu, mas ele tem uma pessoa lá dentro e essa pessoa quer mexer na plataforma. Eu consigo dar um usuário para que esse meu cliente também mexer? Pode, né? Então você tem como configurar isso na ferramenta. E Ô, aqui Vitor, pois e não, só um detalhe, uma coisa interessante disso que você falou também, que a gente vê com alguns dos clientes, principalmente contábil, é que não só é todas essas oportunidades que tem que você já comentou, mas também, às vezes, você está ali gerenciando, identificando uma informação que o seu cliente tem, você identificar um gargalo, você chegar para o seu cliente, mesmo que isso não seja seu ali no seu dia a dia, e falar: olha, eu identifiquei aqui que o seu prazo está correndo em relação à licença. Você está vendo isso? Pode ser uma exato, oportunidade de você agregar ainda mais valor e você estar como parte da solução do negócio do seu cliente e não com só entregar certeza. o seu serviço. Então, isso é super bacana também. Exato, e Bianchi, hoje, cada vez, bom, não preciso mencionar, dada a complexidade de todas as gestões, de todos os níveis, de todas as áreas, quanto mais, a maior janela de centralização disso, né, isso hoje tem sido oportunidades grandes de negócio. Mais do que eu ter uma pessoa para fazer um trabalho, outra para fazer outro, outra para fazer outra para fazer outro, a gente observa muito isso, né, o André até pode mencionar que acho que eles têm lá essa experiência de justamente oferecer todos os serviços para o cliente. E às vezes o cliente entra porque ele quer uma coisa específica, mas devagarzinho, pé até pé, que é o tal, né, daquela, a turma chama de venda cruzada, né, você pega entre departamentos ou serviços diferentes e começa a fazer o cliente, dali a pouco, quando você vê 2, 3 anos, o cliente faz todos os serviços com você, né, você é a referência para tudo, e o Legal Panel vem como uma ferramenta que te ajuda a centralizar. Hoje, ainda não tudo, mas a gente está criando muitas outras áreas aí, né, que vão até para uma área que eu sei que é muito dolorida, que é na parte de processos, gerenciamento de processos jurídicos e administrativos, né, mas é isso que a gente tem como foco aqui, criar um ambiente gerenciável, amigável e que você centralize o trabalho que você oferece para o seu cliente. Tá bom? Vou mostrar minha última coisa e aí eu deixo vocês falarem, que é rapidamente a ferramenta de workflow. Não tenho muito o que falar porque ela é muito visual. Tá aqui, ó. Essa ferramenta você consegue gerir nela, né? As etapas que você gostaria, de processos, e aí cada um desses quadradinhos aqui é um
um card, né, um cartão, que é um trabalho, né? E esse trabalho aqui eu posso ter a etapa que ele está, quem está associado, que trabalho que é, né? Aqui eu crio esses labelzinhos, isso aqui é um contrato, segunda alteração de contrato social, a descrição. Então, tudo que você está vendo, as pessoas que estão envolvidas, qual é o cliente, tudo isso, até qual etapa, né, que você gostaria de estar fazendo. Por exemplo, esse trabalho aqui está na minuta ainda, então não foi para assinatura e não foi feito o registro. Então, você gerencia do jeito que você quiser, né, esse tipo de trabalho e com a facilidade, porque você pode dizer, pô, mas eu uso uma outra ferramenta de mercado, A ou B para isso. Sem dúvida. Só que lá, primeiro, você tem um problema de que você dá acesso ao teu cliente, ele entra, paga coisa, cria, mexe. Aqui, você pode dar um acesso para o seu cliente que ele só visualiza, né? Outra coisa, sei lá no seu gestor, no seu Kanban lá, se você terminou um trabalho, você só terminou e tá lá. Alguém tem que pegar o arquivo, guardar. Aqui, meu amigo, você terminou, clica no botãozinho, vai para o cadastro da empresa, entendeu? Vai lá para a aba específica daquele trabalho, guarda o documento lá, tá feito, né? Você pôs um documento que está visível pelo seu time, escaneado pelo sistema para efeito de pesquisa e o teu cliente tem uma cópia a qualquer momento. Então, a diferença de você utilizar a nossa gestão de trabalho aqui, em vez de você utilizar uma outra ferramenta ou fazer um controle em qualquer outro software que vai desde ferramentas aí comuns do Excel, do Word, agendas, né? É porque aqui você já está integrado no ambiente. Os usuários, os clientes estão todos conectados aqui, então é muito mais fácil. Vitor, Não quero me estender mais. a head de LegalOps aqui do Fios, ela tem uma Pois frase não. que para mim faz muito sentido, que é, pelo menos advogado, né? Advogado trabalha numa tela só. Então, o fato de estar tudo numa tela só, no mesmo lugar, ajuda muito o meu time a não. Eu tenho 1000 sistemas para alimentar e tudo mais. Então, o fato de estar aqui, eu gosto desse conceito, porque realmente ter um lugar que eu concentre a minha atividade e já faço o registro, isso tende a ajudar Não, bastante, eu né? posso, né, a ideia dessa ferramenta é que eu consigo ali controlar a minha equipe, né? Quem está fazendo que trabalho, em que, né? Quem está lá cuidando. Então, essa a gente entende como bastante valiosa e ajuda o dia a dia, tá bom? Como eu mencionei, o Analytics é uma parte de gráficos e montagem, que é um painel que é possível sim personalização, mais para apresentar resultado. E ó, que legal, o teu cliente pode acessar e olhar a qualquer momento, né? E isso dá para gerar todos os dados aqui. Eu posso ver dados do compliance, do regulatório, então a gente está montando uma coisa bem legal. Vale a pena vocês conhecerem. E como eu mencionei, todas essas outras praticidades, como por exemplo, né, eu mudar aqui o meu idioma, e aí, a partir do momento, né, que eu faço essa troca, eu entrar dentro de uma tela, ela já começa a mudar e transformar. Então, isso é muito legal, porque essa integração a gente tem visto que é valiosíssima para muitas áreas aí, muitos clientes. Legal? Pessoal, eu encerro por aqui, pelo menos essa breve demonstração, justamente pelo fato de que a gente tem um horário e eu sei que ainda a Bianca quer passar para vocês algumas outras informações. Eu agradeço de coração, claro, continuo aqui com vocês para a gente falar, depois tem perguntas e agradeço a atenção de todos. Vai lá, Bianca. Pessoal, eu vou ser breve também para a gente não extrapolar nosso tempo aqui, mas assim, muito do que foi falado aqui foi importante que está conectado com tudo que a gente passou desde o início do Legal Pen, né? Então, eu tenho muito orgulho de participar do Legal desde esse início, junto com o Vitor, que a gente justamente veio, eu estou voltando um pouquinho para vocês entenderem, né? O Vitor comentou lá no início, mas a gente veio através dessas dores identificadas dos clientes Verot e a gente foi um produto que foi desenvolvido da Verot, né? Então é interessante que hoje o nosso objetivo aqui nessa conversa é trazer para vocês essa nossa visualização de um novo modo de gerir a sua gestão jurídica e voltados para outros temas que não só o tributário, né? Então foi onde a gente identificou que tinha uma dor e como que a gente poderia solucionar isso. Então, é super bacana fazer parte disso desde o início e a gente contribuir aqui com vocês. Mas até para vocês entenderem mais um pouquinho, né? Tá, vocês já falaram de. Sim, ó, tem alguém perguntando aqui, não, o André Ribeiro já respondeu, né? Na questão ali de acesso para alguns usuários do exterior ali, né? Sim, Então são esses itens que a gente passou. Mas legal, Bianca. isso. E aí, para explicar um pouquinho mais, vocês já falaram da solução, por que que veio, tudo veio, e o preço, né? Como é que funciona esses pacotes?
Então, só para vocês entenderem o nosso modo, né, de precificação aqui, a gente tem 2 pacotes principais, que é o pacote Office e o pacote corporativo, tá? No pacote Office serve mais para escritórios, então eu vi que tem bastante escritórios aqui, tanto de contabilidade quanto de advocacia, onde você consegue colocar em um usuário várias empresas, e no pacote corporativo a gente tem a possibilidade de você colocar todos os CNPJs matriz que você possui na sua empresa. O que é bacana, em ambos você consegue escolher. Então, quais módulos que você quer, se você quer o módulo societário, se você quer só o regulatório e compliance, ou se você quer todos, o que se adequa mais a vocês. E também você ainda agrega a toda uma cadeia que foi o que a gente comentou desde o início. Não só para a sua gestão interna, dos seus clientes externos, mas dos seus clientes externos também. Então, é super bacana que a gente está nessa relação de ganha-ganha aqui, de ponta a ponta, tá? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês queriam compartilhar o meio de dores de vocês também, o que vocês têm utilizado hoje, se vocês estão utilizando o Excel, o Outlook para lembrar prazos, né, dessas obrigações que são do nosso dia a dia, como é que vocês estão hoje, enfim, tá aberto aí para vocês compartilharem. Pessoal quiser, pode ir falando ali, né, Bianca? Enquanto isso, eu acho que a gente pode ir avançando no sentido mais pelo tempo. Se alguém compartilhar ali, a gente vai também comentando, mas, né, só pela que a gente combinou para a turma até às 11, então vamos tentar manter isso. Sim, Vamos lá. sim. Bom, então, quem quiser tirar dúvidas, quiser, Bianca, queria conversar um pouquinho mais isolado sobre as minhas necessidades aqui, ou até mesmo gostaria que você enviasse uma proposta, podem contar com a gente. Eu vou deixar meu e-mail aqui também, para quem quiser entrar em Ah, contato. perfeito. O canal, né, Isso. conosco. Eu acredito que nós podemos também, né, deixar para vocês aqui. A gente também tem um canal de WhatsApp que também pode ser comentado direto. A gente tem um canal por e-mail que a Bianca pode, Bianca, por favor, passar. A gente tem o nosso canal de WhatsApp. Se você puder colocar Eu estou também aí. colocando aqui também. Boa, aí todo o canal ali para gente, né? E lógico, depois esse material também vai ficar disponível no canal do YouTube da Verot. E lá vocês vão ter, para depois, às vezes, alguém quer falar, pô, eu tenho alguém aqui da equipe que eu gostaria que visse, né? Quero passar isso então para o meu gestor também. Então, essas informações vão estar disponíveis. Ou até, a gente teve caso, não foi raro, era uma empresa, né, de contabilidade que o cliente dela queria uma ferramenta assim. Não é? E ela também repassou, ela indicou, falou: olha, eu tenho aqui um pessoal que eu uso no tributário, mas eu sei que eles têm uma ferramenta que parece que é o que você procura, e aí veio até nós e a gente então pôde atender. Então, esses são os canais, né, mais comuns ali para nós. Elas têm, então a Bianca passou o contato, o e-mail, né? Tem um WhatsApp do time comercial da Verot, né? Eu vou anotar aqui também, eu acho que é legal. Sim, sim, super Peraí, válido colocar eu também. sempre preciso de uma colinha, né? Sim. Então, eu vou deixar aqui também e depois, né, esse mesmo link, né, eu entendo que a Giovana do nosso time do nosso time de marketing vai encaminhar para vocês também por e-mail o resuminho do vídeo, depois as informações básicas. É isso. É Algo isso, mais, pessoal. pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês, por terem se interessado em conhecer um pouquinho mais. E quem quiser pode entrar em contato, eu estou super à disposição. Excelente. André, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, que eu sei que é extremamente concorrido, não só pelos projetos que você segue com a inovação, mas ele também, né, requisitado muito pelos times de várias áreas aí, e por ter tido esse tempo de bater esse papinho conosco, contar um pouquinho da sua experiência. Eu agradeço demais a sua presença. E obrigado, Bianca, por sempre estar dando esse apoio, participando conosco aí de todas as atividades nossas aí. Muito obrigado a todos. E Eu que você que assistiu a agradeço gente até pelo. agora. Desculpa, perdão. Eu que agradeço pelo convite, Vitor, e por ajudar a resolver algumas dores que a gente tinha há alguns anos. É uma Muito bom. gratidão sincera e honesta aqui de coração. Muito Muito obrigado a obrigada, todos. André e Vitor. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.